Pessoal, a gente está aí, assim, chegando, já passamos da metade do nosso curso, né? Então, vamos aproveitar aí, né, esses momentos aí que tá no final, mas também já, né, já andamos um bocado bom. E agora, realmente, como eu estava falando, né, na última aula, a gente vai começar a trabalhar mais na nossa história mesmo, nessa nossa página, que a gente vai construir, cada um individualmente vai fazer a sua página, e detalhes sobre ela, né? Por exemplo, a gente vai fazer ela toda em uma cor só, ou seja, a gente não vai imprimir ela colorida, né? Então, pensem nisso também na hora que forem elaborar, pensar já dentro do roteiro aí da revista, né? A partir de agora, pensando também essa questão de como que o fato dela não ter cor. Então, como que a gente pode usar o branco do papel, o preto da tinta ali para compor, fazer uma composição interessante. Lógico, vou conversar com vocês aí bastante sobre isso também. Boa noite, pessoal que chegou. Estamos aguardando aí mais um tempinho para a gente começar. E alguém, enquanto isso, assim, tem alguma dúvida desse processo aí da construção da página, da impressão, assim, tem alguma coisa que não, sei lá, que por algum motivo não tenha esclarecido, deixado muito claro, assim, ainda, que vocês queiram dar enquanto o pessoal vai chegando, fiquem à vontade aí. Boa noite. Para mim, professor, igual eu falei com você da última aula, né? Essa questão de como montar esse desenho e ter o mesmo desenho várias vezes, né, bem parecido, né? Uhum, Porque normalmente eu bordo uma coisa só e não repito. uhum, Então, repetição do desenho, para mim, que eu acho muito complicado, né? Claro que essa última aula também mostrando a questão do rosto, o mínimo detalhe que muda me favoreceu um pouquinho mais do entendimento. A uhum. história eu acho mais fácil de fazer do que o desenho, Sim, para entendi. montar a página. Uhum. Eu não Pô, tenho tanta Dilson, dificuldade. quanto a isso, especificamente, eu também sofro com isso, assim, ter que repetir o desenho e tal, é uma coisa que, como desenhista, também também é difícil, assim, é realmente uma coisa difícil. E a gente usa algumas estratégias, né, de produção. Então, posso já adiantar aí para vocês, depois eu posso repetir, eu vou repetir isso, né, num outro momento também, mas já posso adiantar então para vocês que estão aqui o seguinte: para eu conseguir fazer, ter um controle maior, né, na produção, até para outras coisas, sabe? Às vezes a gente vai desenhar um objeto ali e a gente vai precisar repetir esse objeto, é uma coisa que a gente sei lá, não desenha tantas vezes assim, então a gente usa um sistema de ter referências ali sempre do lado, do seu lado, para você copiar de certa forma, ou usar mesmo como uma referência. Então, quando eu estou fazendo qualquer um dos meus quadrinhos que sejam longos o suficiente para eu precisar repetir coisas, eu vou criando, né, um personagem. Criei um personagem. Aí eu tenho ele como uma referência. Eu faço um desenho à parte, né, ele de frente, ele de lado, dos lados que eu vou usar, para eu, na hora que eu estiver desenhando ele ali, eu pego aquela folha e fico me baseando, sabe, para não fugir tanto. Então, são coisas que vão ajudar. Objetos também, então a pessoa vai usar uma roupa específica, né? Então, eu estou querendo dizer que você não vai ficar desenhando sempre de memória. Você vai meio que criar algum apoio de imagens, né, para você usar como referência para você poder ir controlando. É o que eu faço, mas tem esse dá trabalho, assim, não é tão fácil, não é uma coisa que você vai pegar e já sair desenhando e a coisa vai fluir assim, sabe? Prontamente, você vai ter que é meio difícil, sim.
Talvez eu desenhar na folha quadriculada e copiando milímetro por milímetro, igual quando a gente vai contar os pontos por bordado. Entendi. Mas assim, isso não perca de vista a possibilidade de ficando cada vez mais, assim, com mais prática nesse sentido. Quando eu comecei a fazer desenho em geral, eu tinha muito menos essa habilidade de olhar e desenhar, sabe? De tirar com o olho, né? E aí eu fui pegando isso, porque me cobrava muito isso, assim, sabe? De conseguir, pelo menos, só de olhar, conseguir trazer para um papel, assim, sabe? Olhar uma referência, olhar uma coisa. E aí eu fui conseguindo, melhorando isso com o tempo. Então, eu acho que você pode pensar assim, não, eu vou conseguir, eu posso não estar dominando isso agora, mas não significa que eu não vou conseguir ir fazer isso mais para frente, sabe? Vai tentando aos poucos, sim, porque eu mesmo, não sei se eu comentei com vocês, mas eu comecei a investir nessa coisa do desenho depois dos 27 anos. Antes disso, eu não mexia, sabe? Eu fazia pouquíssimas coisas e não tinha isso como uma habilidade, assim, não. Então, sei lá, é uma referência do tipo, você pode começar em qualquer momento. O lance é você ficar ali praticando, sabe? Acho isso. Bom, mas aí eu vou falar mais sobre isso, tá? Depois também. Então, pessoal, boa noite aí para o pessoal que chegou e eu não cumprimentei ainda. Boa noite. Boa noite, Caléu. Resistimos aí às pedras. Hoje choveu muita pedra aqui. E é isso. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou falar para a gente encerrar nossa parte mais teórica. Faltou eu falar sobre meios e maneiras de publicação dos nossos quadrinhos, e é isso que eu vou falar agora. Então, a gente chegou a comentar algumas coisas, né? Peraí, deixa eu voltar aqui. Chegamos a comentar por cima aí algumas formas de publicação, e então, isso é uma coisa que todo mundo vai querer fazer. Os projetos todos de vocês aí que me apresentaram, né, na inscrição, todos têm a ver com dar uma saída para esses projetos em si, né? Publicar de alguma maneira. E aí, como que a gente vai fazer isso? E existem várias maneiras, existem várias possibilidades de fazer. A primeira, e aí entra numa curiosidade, que até a Érica que está aqui teve uma situação ali meio de complicação por conta desse assunto do zine, mas a primeira forma de publicação é o quê? O zine, né? Então, zine, assim, basicamente, dentro dos quadrinhos, ele é você produzir de forma totalmente independente, quase que caseira, quase que artesanalmente, tá? No caso aí, vocês estão vendo uma foto de um zine que eu fiz há um tempão atrás, e eu fazia usando cópia, tirando fotocópia, xerox das páginas, né? Que eu mesmo, sei lá, imprimia ali as páginas, montava um caderno, né, uma revista, e tirava cópia, e aí eu tinha a minha revistinha. Hoje eu não tenho mais ela, assim, física, não, mas... E fazia, e trocava, vendia. Então, o zine, ele, nesse caso específico, a gente chama de zine pelo fato da gente produzir de forma bem artesanal. Você pode fazer um zine apenas, né? Ele pode ser só o original, você não precisa nem fazer essas cópias aí. Aí agora, abrindo para o significado de zine mais amplo, ele não é somente de quadrinhos, tá? Você pode fazer zine usando essa mesma lógica, esse mesmo processo, com outros temas, com outros assuntos, né? Com de outras técnicas também, né? Então você pode fazer um zine sobre filmes, e aí você ter textos e fazer críticas de filme e ser realizado, construído, produzido dessa maneira que eu falei. Você vai lá,
monta a revista, tira um xerox e tem produzido o seu material. O zine é isso, por isso que... Aí eu não sei se a Érica já está aí e está conseguindo falar no microfone, se você não topa de contar aquele caso lá do zine, do problema que deu lá, do zine, que não era quadrinho, era zine. Então, eu comecei a estudar zine, né? Paralelamente fazendo quadrinho. E aí o edital que eu participei era de quadrinho. E eu fiquei 11 meses tendo aula de quadrinho. Mas eu estava, na prática, fazendo mais zine. Eu estava fazendo, já estava trocando, já estava trocando, né? Eu troco pelo correio com alguns artistas. Tem essa comunicação. É o que você falou, tipo, o zine ele não é tão comercial, ele é uma coisa caseira, é uma coisa íntima, né? Então a gente troca muito, sim, por outros zines nos eventos. E eu tenho essa proposta, essa vontade de fazer essa retomada do zine, de fazer essa cultura do zine nascer de novo. Ela já está persistindo, ela já está florescendo, né? Em alguns eventos de quadrinhos já tem as pessoas que são zineiros, assim, que levam, né? E isso é muito gostoso. Eu sou uma pessoa muito voltada para música, pro underground, pro rock, pro metal. E o zine é muito forte, né? Porque era como transmitir as notícias das bandas, onde a banda ia tocar, como que era cada banda, era por revistinhas de zine. Tem um cara em São Paulo, que depois eu quero te mostrar, Rafa, que ele dá oficina de zine com criança. É a coisa mais linda do mundo, sabe? Com recorte de colagem, com revistas recortadas, desenhos misturados. E é muito bom, é uma estética muito boa, muito livre. E acho que para eu fazer quadrinho, para conseguir acertar o quadrinho, eu tenho que fazer uma. Eu quero uma arte livre, né? Eu quero uma arte fluida. Eu tenho Sandman como referência, que eu consegui ler todo, assim, muito mais do que Marvel ou essas outras. Então, assim, por eu querer uma coisa mais abstrata, assim, aí eu acabo me perdendo na estética. Mas eu quero aprender o que é estética de quadrinho e separar ela do zine. Quero fazer os dois, mas bem separado, bem. Total. É isso. E aí, assim, eu particularmente, eu não tô num lugar assim que vai separar, como aconteceu com você, de ter sido, o seu trabalho ter sido classificado de uma maneira, né? Ah, isso é zine e tal, porque eu sou o artista também, né? Então eu vou produzir e vou achar uns meios que me sejam possíveis para realizar ali aquela obra. Então, esses zines aí que tem na foto, é, eu fiz assim, produzi assim, porque era a minha realidade. Eu queria colocar essas ideias no papel e para eu poder publicar, né, para poder divulgar, para mostrar para as outras pessoas, era tirando xerox mesmo e tal. E usava já uma linguagem mais clássica dos quadrinhos, né, com os quadros e tal, mas poderia muito bem também fazer de outras formas. Então, o zine é isso, é liberdade, é você poder construir, usar a linguagem que te é mais própria, mais pura ali, e você controla tudo, vamos trocar. Eu acho muito massa mesmo, assim, mesmo. Depois eu também vejo que tem esse movimento rolando forte em alguns lugares, assim, eu acho bem legal. Vou passar então para a próxima possibilidade assim, de publicação, tá? Ainda independente, vai, de maneira assim, você consegue fazer sem depender mesmo de muita coisa, aqui já é dentro do online, assim, né? Lugares que você pode publicar seu quadrinho online. E aí vocês estão vendo alguns lugares como esses aí. Então, o primeiro aqui à direita é o Tapas. Isso tudo são tipo sites, vai, vou colocar assim, são sites que você coloca o material, né? E o segundo, esse Tapas, ele não é brasileiro. Aí temos o Flip Through, que eu até mostrei aqui já, que ele é brasileiro, funciona de forma parecida. Todos funcionam de forma bem parecida, né? O Web
Tem esse outro HQ, que é brasileiro também, aí tem um Zines, né, que é brasileiro também, aí tem Miad, Mangatum, tudo é meio parecido entre si, são sites, eu já mostrei, eu vou mostrar mais uma vez, vou navegar um pouco aqui pelo... o Marconi está falando do direito autoral. Perfeito, eu vou mostrando e falando, então, no caso do Zine, vou falar desde o Zine lá. Então, no caso do Zine, você não registraria, por exemplo, eu nunca registrei esses meus zines aí que eu mostrei. Não tem registro, né, na Biblioteca Nacional, então ele não está sobre o meu direito, não está sobre o direito autoral de ninguém. É muito difícil imaginar que alguém, quer dizer, não é muito, não é que não possa acontecer, mas não houve uma preocupação da minha parte de registrar esse material que eu fiz em Zine. No caso dos sites aqui, o FlipTrue, eu sei que existe, vou até abrir aqui, por exemplo, um deles, eu sei que tem uma mensagem que garante aqui o direito, quer dizer, que atribui, né, ao autor o direito dessa obra em específico. Mas, assim, você não tem, de novo, você não está registrando isso de maneira a criar um copyright, né, de criar um registro de direito autoral dessa obra. Isso significa o quê? Então, que você poderia sofrer, alguém poderia se aproveitar desse trabalho. Isso é um fato. Estou rodando aqui até aqui embaixo para ver se aqui no final tem alguma coisa. Apenas como uma informação, do tipo, galera, isso aqui é de alguém e tal, você não pode copiar isso aqui. Não, eu acho que eu tinha visto isso aqui em algum lugar. Mas como uma informação, aqui, atenção, essa obra tem todos os direitos reservados para Valdo Alves, né, proibida a cópia e distribuição sem a devida autorização. Então tem um informativo ali, mas a gente sabe, se o seu material ele não tem registro, então você vai ter que provar que é seu e tal, então é possível você fazer essa comprovação e ganhar de volta o direito aí do seu trabalho que você desenvolveu. Não sei se a sua dúvida ainda existe para além disso, tá? Porque aqui a gente está falando de trabalhos que, vamos dizer, que têm um interesse comercial, no fundo, porque você está querendo mostrar, você está querendo divulgar o seu trabalho, mas ainda no começo de carreira, sabe? Onde você está querendo mais é divulgar mesmo o seu trabalho. E aí essas questões aí comerciais, elas acabam que não são as mais importantes nesse momento. Às vezes você está treinando, você está testando algumas coisas, e aí você deixa esse trabalho fluir um pouco mais solto. Mas quando a gente está pensando em trabalhar com isso, a gente tem que se preocupar, sim, com essas questões. Então, voltando, não falei ainda sobre as redes sociais, então vou falar dentro do online ainda sobre a possibilidade de você publicar nas redes sociais. Isso vocês já devem terem visto em vários casos onde a pessoa ela cria ou usa um perfil do Instagram, por exemplo, para publicar tiras, né, para publicar os seus quadrinhos. Isso também é uma forma de você fazer essa divulgação, e sempre com essa questão aí dos direitos abertos, né? Você pode criar um blog ou um site específico para isso. Existem casos onde pessoas começaram a fazer as suas publicações assim, em ambientes como esse aí, no online, em blogs pessoais e tudo, e geram uma atenção, chamam a atenção de bastante gente, e isso acaba abrindo portas, né, para você se relacionar com pessoas que queiram publicar o seu trabalho publicar, fazer um livro mesmo, né?
Eu coloquei aqui também um exemplo da Amazon, né? Eu tenho uma história em quadrinhos publicada no sistema da Amazon, né? Que você pode publicar um livro e colocar ele à venda na Amazon. Aí, nesse caso, ele meio que gera uma espécie de registro também, né? Como se fosse uma coisa de direito autoral também. Quando você envia e publica o livro pela Amazon, e dá para publicar quadrinho também. Dá um pouco de trabalho pelo fato de você ter que... Você usa um programa específico para gerar um arquivo específico de leitura de quadrinho pelos aplicativos da Amazon, né, os Kindles e tal. Dá um pouco mais de trabalho. Mas eu fiz também como um teste, assim, e pode ser uma via, tá? Uma via aí para vocês, de repente, usarem também. E aí a gente tem o impresso, né? De fato, o impresso, que pode ser feito por uma editora, né? Uma editora cuida desse processo de publicação, por aí vai, ou você também fazer independente. Você também cuidaria ali da parte de produção, de projeto, né? De tudo que envolve a, a impressão aí de um livro, usando as campanhas de arrecadação e de financiamento, né, de certa forma, de você arrecadar dinheiro a partir de um público que você tenha construído para financiar a produção de um trabalho em quadrinhos. Então, a gente está vendo aqui um exemplo de uma campanha de crowdfunding, que é mais ou menos uma vaquinha que você faz, angaria aí um dinheiro, e aí você imprime, né? Você gasta esse dinheiro para produzir e distribuir o livro. Então, a gente está vendo aqui um exemplo desse quadrinho chamado Andarilho, né? Então, tem todo um sistema. O site que se usa mais comumente é o Catarse, né? Que a partir dele ali, você tem uma plataforma, você consegue utilizá-lo para as pessoas fazerem o pagamento ali, as pessoas escolhem o valor que elas vão investir no seu trabalho, sempre recebendo algo em troca. Então, às vezes pode ser, se você contribui pouco, às vezes você ganha um brinde apenas, aí você vai contribuindo mais, você ganha o livro, e aí vai contribuindo mais, você vai ganhando mais coisas, e por aí vai, e aí a ideia é você ter o recurso necessário para fazer todo esse projeto rolar. Então, de novo, aqui você pode registrar esse trabalho, né, para que você garanta aí os seus direitos, e nas editoras, quando você editora, é o que eu menos conheço, na verdade eu só sei de ouvir falar, eu nunca tive nenhum trabalho publicado por nenhuma editora, então eu não saberia dizer como que funcionaria para você chegar até lá e ter o seu trabalho publicado. Geralmente, as editoras elas vão principalmente procurar quem elas querem publicar, né? Mas pode acontecer de sei lá, você dá a sorte de apresentar seu trabalho e a editora se interessar e publicar o seu trabalho. Então, é uma possibilidade também, quando você tiver um material construído, você tentar apresentar, vai nos canais lá, e-mail e tal, e manda, fala, eu sou fulano, tenho basicamente uma biografiazinha e falar, meu trabalho é esse aqui, tal, dê uma olhada aí. E, de repente, ver o que acontece. É de interesse deles publicarem coisas que eles julguem interessantes e tal. Mas tem todo esse interesse comercial, né? Então precisa ver se eles se compensa para eles e tal, enfim, tem toda a lógica. Tem alguns, eu pesquiso isso mais assim na própria internet, tem alguns canais assim que discutem mais a fundo isso, e eu posso passar para vocês se for do interesse. Talvez tenha necessidade de me aprofundar tanto nisso agora, né? E, gente, vamos entender então assim, a gente já viu várias aulas, já passamos por várias etapas do processo, né? Eu estou dando
panorama mais amplo, aqui nosso objetivo principal é fazer uma página, então não é um desafio assim tão grande, mas eu estou dando todo um panorama para que vocês possam, saindo daqui, entrar nos seus projetos, os projetos mais longos, assim, né? Os projetos mais difíceis até. Então, para a gente chegar a ter uma história em quadrinhos publicada, né, a gente vai precisar fazer várias coisas. Então, primeiro, ter uma ideia para uma história, que é onde a gente vai entrar daqui a pouco. A premissa, aquilo que vai orientar e nortear o trabalho de vocês, né? Depois a gente vai escrever, de fato, essa premissa e usá-la para desenvolver a história, né? Depois a gente vai roteirizar. Roteirizar é colocar em algum formato que seja que você consiga lê-lo e usá-lo para construir em desenho a sua história em quadrinhos, né? E aí, com o roteiro, a primeira etapa do desenho é a gente criar as imagens dos personagens, como eu estava falando para a Dilson mais cedo, para criar as nossas bases de referências de desenho, tá? Para justamente a gente diminuir a dificuldade que é ter que desenhar o mesmo personagem várias vezes e com isso, né, manter o mesmo desenho, o mesmo estilo, tal, a mesma aparência, que é uma dificuldade real. Então, criar as imagens dos personagens, buscar as referências que vocês vão usar e tal. E aí a gente vai começar, né, em paralelo a isso, fazendo os thumbnails. Thumbnails é tipo um esboço pequeno do nosso roteiro, tá? Então, isso é o que eu aconselho vocês fazerem. Então, eu não aconselho vocês já saírem desenhando a história assim, de cara, de pronto. Vão fazendo esses esboços, né, esses rascunhos, esses desenhos preliminares, que vão já te dar uma noção de quanto de espaço que vocês vão precisar para preencher uma folha, como que vão ser o formato, quais serão esses formatos de quadros que vocês vão usar. Vou fazer grade, né, a minha página toda em grade, ou vou usar aquelas formas livres, vou inventar, né, ser criativo ali na hora de montar o layout ali, assim, a forma como a minha página vai ficar e tal. E isso tudo a gente faz em esboço. A gente vai testando, vai fazendo, vai criando, para testar a composição, para testar se isso realmente vai ficar legal, ou se dá para melhorar um pouquinho e tal. E aí, depois disso, que de fato a gente vai fazer o desenho, né? Passar mesmo o desenho, a gente já tem as nossas referências, já tem tudo meio esquematizado. Aí a gente vai desenhando tudo, e depois disso a gente vem para a arte final, né? Então, eu separo esses dois processos, porque você pode, dentro da sua pesquisa artística aí, escolher maneiras diferentes de, de trabalhar com o quadrinho, né? Não necessariamente você precisa usar determinados materiais. Eu separo esses dois processos. O que é o meu desenho, para o que é a minha arte final. Eu vou mostrar isso. Basicamente, para quem trabalharia no papel, significaria você ter um desenho a lápis, depois você vir e passar um nanquim, uma caneta, que é você marcar de forma mais forte, né, e mais duradoura, aquele desenho que você fez, para ajudar quando você vai, por exemplo, tirar uma foto do desenho, passar para o computador, você escanear, passar para o computador, no caso do digital, para você ter uma linha mais precisa e tal. Isso é uma questão que pode ou não acontecer dependendo do estilo ou dos materiais e da arte que você esteja produzindo, tá? Colorir, né, que é um passo também que muitas vezes a gente vai fazer. No nosso caso aqui, a nossa cor
ela vai ser dentro da escala de cinzas, tá? Mas não significa que não pode haver uma espécie de colorização. Depois vocês podem me perguntar mais a respeito do que quis dizer com isso. E aí, publicar e divulgar, né? Mais ou menos toda essa cadeia para você ter um trabalho dentro dos quadrinhos, né, completo, assim. Isso independendo do tamanho do projeto, né? Cabe no projeto aí de todo mundo, de vocês aí. Mas é muito trabalho, né? Então, como que a gente pode tirar o melhor proveito do tempo? A gente pode dividir o trabalho com outras pessoas. Então, aqui no caso, como é apenas uma página, vocês vão fazer aí individualmente. Mas, por exemplo, no caso da nossa turma, tá, do curso que foi dado aqui na nossa cidade, eu pedi para eles se associarem, entendeu? Para eles não... E também porque eles tinham um número de páginas maior, eu pedi para que eles dividissem esse trabalho, né? Então, para esse nosso momento aqui, a gente não vai agir dessa maneira, mas pensem para o futuro, para os trabalhos e projetos de vocês, como que vocês podem, assim, poderiam, se associando a outras pessoas, ter esse trabalho feito de uma maneira mais fácil. Então, a gente estava conversando, Dilson, né, sobre essa coisa do desenho, pô, dificuldade do desenho, mas escrita tá tranquilo, escrevo bem, é fácil construir a história aqui no papel, no roteiro, que seria. Mas o desenho talvez me pegue, seja mais difícil. Então, por que não, de repente, procurar uma pessoa que gostaria de participar do seu projeto fazendo os desenhos, né? Então, você vai tirar essa carga, né? Vai diminuir essa dificuldade e vai controlar ali apenas aquela parte que você está mais interessada, de repente está se sentindo mais confortável de cuidar. Então, é uma possibilidade também, tem projetos aí muito interessantes aí de todo mundo. Então, não necessariamente você precisa cuidar de tudo isso. Você pode cuidar de uma das partes e achar parcerias aí para fazer junto com vocês, tá? É uma possibilidade real, assim. Então, agora, pessoal, então, eu pedi, né, para vocês me trazerem as premissas de vocês. Agora a gente vai começar a olhar, então, para cada um, para as ideias de cada um, e, eu vou colaborar com todas as ideias, entendeu? Para tentar, aí, daqui para o final, a gente poder, sabe, tentar tirar o máximo de proveito desse tempo para criar uma página assim muito, muito rica de tudo que, a partir das ideias que vocês têm. E aí eu peço então que agora vocês vão, um de cada vez aí, me falando quais as premissas de vocês, para a gente começar a visualizar o que a gente vai ter de trabalho pela frente. Eu sei que umas pessoas já me mandaram por e-mail as premissas, tá? Mas se vocês puderem falar aqui para o pessoal também ter conhecimento, né, é a curiosidade, imagino, de todo mundo aí. Então, por favor, então, quem quiser começar já falando a sua premissa, fica à vontade aí. Gente, vocês estão me ouvindo? Eu tô. Porque eu sei que o William me mandou, o Marconi me mandou, pelo menos eles têm certeza que já pensaram. Quer falar, cara? Não, não, eu nem tinha mandado nada. Não, porque apareceu a mãozinha aqui. É que eu cliquei errado. Ah, tá. Mas e aí, William, Marconi, alguém? Ou ninguém pensou em nenhuma coisa assim?
Bom, a premissa final que você está querendo para compor a apostila, né, que vai ser impressa, é uma outra história, é uma outra coisa, né? Essa premissa que você pediu agora, só para a gente fazer uma página, é só para a aula de hoje. É isso? É para a página que vai para a revista. É porque eu tinha feito uma premissa maior com uma historinha, com 5, 6 páginas, mas aí depois eu vi vocês comentando que era somente uma página para a aula de hoje, aí eu parei a outra e fui fazer essa pensando que é só para a aula de hoje. É um pouco das duas coisas. É só uma página, vocês só terão o espaço de uma página para essa revista que a gente vai fazer, que eu vou imprimir e vou entregar. Vocês só vão ter uma página porque é o limite orçamentário que a gente tem. São 20 pessoas, vamos ter 20 páginas já a revista, então é o limite então, de uma página. Mas não é só para a aula de hoje. É para a conclusão do curso, digamos assim. Já chegou no momento de começar essa página que vai ser a conclusão, aí a página, né? A grande página. Então não é só para hoje. Ok. Mas você chegou a me enviar, você me mandou aquela premissa com qual intenção? Que se fosse só para a gente, sei lá, ter um exemplo hoje, ou já é aquilo que você quer trabalhar mesmo e apresentar? Eu achava que era só para se discutir hoje, um início, né, uma premissa, a aula para hoje, e que depois ia ser definida uma aula especial que todo mundo iria mandar uma historinha, e aí seria a premissa definitiva que iria sair na apostila. Entendi. Então acho que ficou claro, né? O que eu queria realmente é que você já trouxesse a ideia definitiva, aí no caso, para a gente, mas só a ideia, ou seja, só a premissa. Então era basicamente pensar ali. Não era para fazer o quadrinho, não. Não, era só para trazer. Por quê? Porque aí a gente vai trocar, vamos trocar, todo mundo vai falar assim, essa ideia. E aí eu quero poder ir colaborando, né? Imaginando que todo mundo, vendo vocês assim, todo mundo no mesmo nível, eu quero poder colaborar com todas as etapas desse processo, não deixar simplesmente assim, vão lá, façam e tal, resolvam. Não, vamos trabalhar assim nessa dinâmica do tipo, beleza, qual que é a ideia de vocês? E aí a gente vai estudando, entendendo como que vai construindo, quais são os próximos passos. O William, eu sei que me mandou também uma premissa. Né? E é só uma premissa ou pode ser mais de uma? Só uma, porque cada premissa vai gerar uma história. E como eu falei, vocês vão participar, né, integrar essa revista com uma história cada. Né? Cada premissa cuida de uma história. Então é uma só. Ok. Tá? Eu não sei se o William está aqui, mas ele não está respondendo. Eu vou ler, então, o que ele me mandou, que ele mandou o e-mail da premissa, né? Então, ele escreveu assim. Aqui, o pessoal estava falando que eu estou mudando de ambiente para ficar mais... Tá. Então, eu vou deixar você falar. Só um minutinho aqui. Enquanto isso, que a Carol também mandou uma mensagem aqui no chat, que ela ainda não trabalhou bem a premissa, mas a minha ideia inicial é retratar o momento que duas mulheres se apaixonam. Beleza. É isso. Basicamente isso que eu queria. Se vocês trouxessem alguma coisa, não precisava estar a história toda concluída, mais ou menos, eu quero fazer isso, eu quero retratar o momento em que duas mulheres se apaixonam. É isso. Isso é a premissa inicial, onde a gente vai entender assim, como que a gente vai desenrolando a partir daí. Mas agora, William, depois eu volto na Carol, mas vou deixar você falar. Tá, beleza. Boa noite, né? A ideia, Rafael, é de um protagonista que ele passa por um evento traumático em que um elo que ele tem com o lado mágico, né, é destruído,
E a partir daí ele perde esse contato com esse lado mágico e passa a viver só o cotidiano humano. Perfeito. Eu quero ligar isso com várias coisas. Eu passei o dia inteiro pensando nisso e várias coisas. Tá, é uma página, foco. Isso, gente. Sim, a gente tem esse limite, é muito pouco espaço, é uma página, vocês já devem ter percebido que não, cabe ali, sei lá, uns 9 quadros no máximo, é uma coisa bem apertada. E é interessante que vocês trabalhem, né? Eu vou ler de novo a premissa aqui, que é muito legal, só para a gente lembrar de novo, né? Então, que é o protagonista, ele passa por um evento traumático, onde ele tem destruído seu elo com o lado mágico, passando então a viver somente a banalidade da vida humana. Então, a gente percebe que daria para desenvolver isso ao longo de várias páginas, né? Daria para trabalhar bastante a partir dessa premissa, né? É uma coisa muito rica já de cara, assim, não que a da Carol também não seja, não é que eu estou pegando o foco aqui do que o William falou agora. É muito rico, né? Então você vai falar, cara, isso eu posso explorar em muitas páginas, mas no caso a gente só vai ter uma, né? Então é um desafio interessante também de conseguir fechar isso tudo, né? Transmitir exatamente o que se pretende, né? Com a ideia e tal, mas com esses espaços curtos, tá? Esse é o nosso trabalho. E é legal a gente entender que sempre vamos ter alguns desafios assim, seja cuidando de um projeto pessoal, seja pegando um projeto de terceiros para fazer, né, ou um trabalho mesmo e tal, a gente vai ter algum tipo de limite, tipo, não, ó, eu quero que você faça tal coisa assim para mim e tal, mas tem essa quantidade de páginas específicas. Falando, então, vamos conversar um pouco sobre maneiras agora do que fazer a partir daí. Uma vez que a gente já pensou bastante ali, mas definiu que quer fazer uma história com uma premissa como essa, o que a gente faz então, faz agora, né? A gente começa a mergulhar nessa ideia, né? Essa é a parte mais gostosa assim, do processo, é a parte onde a gente fica imaginando, fica realmente, entra na ideia e vai criando mesmo alguns elementos aí que a gente vai definir, acaba se definindo porque você mergulha e fala, cara, vai ser assim, ou vai ser assado. Por exemplo, a questão assim do tom, no seu caso, William, assim, você poderia fazer isso usando tons diferentes, quer dizer, podia ser uma história que tivesse um pouco mais de humor, ou que fosse um pouco mais séria, poderia ir para esses lados, ainda assim, tratando da premissa. Como que você imagina que seria o tom dessa sua página? Num primeiro momento, eu imagino que é bem, como eu posso dizer, bem sombrio, né? Bem Uhum, sim. Mas E para fazer página, assim, eu não consigo imaginar trazer um pouco de humor e trazer esse outro aspecto da situação. perfeito. É isso. Aí a gente já vai começando a dar formato para a coisa, né? Então você já sabe que vai ter esse tom mais sombrio, lógico que combina muito bem com a sua premissa. Então, isso, em todos os casos, a gente vai trabalhando desse jeito. Então, você já tem mais ou menos uma forma de abordagem ali que você entende que vai combinar, que é o que você quer. Isso vai determinar algumas coisas no estilo também, né? Então, se inspirando, assim, sei lá, em coisas que remetam a esse tom mais sombrio e tal, você vai imaginando também formas de disposição aí dos elementos. Então, a partir nesse estágio que a gente está, você começaria a desenvolver o roteiro, né? Entender assim, tipo, são esses personagens apenas, então tem o protagonista, então está bem definido o personagem,
Eu acho interessante você já ter um roteiro mais escrito para se preocupar um pouco em como que você vai desenhar, porque o roteiro ele vai te dizer se seu personagem vai estar numa cena, sabe, num momento de ação específico, se ele vai estar voando, se ele não vai. Então você vai ver as demandas de desenho muito depois do roteiro, tá? Então aí seria o momento que seria começar a pensar nessa estrutura. É mais fácil você já ter uma noção do final da sua história, sabe? No sentido que o que você vai concluir, como que vai ser a conclusão dessa história, né? Então ele passa então a viver somente a banalidade da vida humana. Aí você quer passar uma mensagem, por exemplo, vamos dizer, aceitação, não aceitação simplesmente, mas sabe aquela coisa do tipo, não vou fazer nada a respeito, ou vai ser com aquela carga do tipo, não, preciso recuperar aquele lado mágico que eu tinha, qual que vai ser a mensagem, né, que eu quero passar, assim, com a conclusão dessa obra. Não que você precisa dizer para a gente agora, até para a gente ter uma surpresa também, quando a gente visualizar isso aí, mas é importante ter uma noção de como que isso vai se concluir, qual que vai ser aquela mensagem que você vai deixar para a gente que vai ler, sabe? Do tipo, o cara realmente ele está perdendo muita coisa em não estar ligado mais com o seu lado mágico e tal, ou é do tipo mostrar o quanto ele não foi, sei lá, capaz de tentar voltar aquilo, enfim, são possibilidades aí, mas é muito importante que você tenha isso mais definido para começar a escrever e isso te direcionar durante a escrita do roteiro, sabe? Para que isso já te direcione, aí você vai escrevendo pensando, eu tenho que chegar ali, né? Eu tenho que chegar no momento onde ele, tananã, sabe? Que é mais ou menos a conclusão. E aí isso vai ajudando a você colocando as peças, como são poucos quadros, então você já vai ter que fazer saltos muito longos, né? Temporais, assim. Então vai te ajudando a pensar os momentos-chave, tá? O que você acha dessas ideias? Sim, faz muito sentido mesmo. Eu já tenho uma ideia de para onde eu quero ir para não ficar perdido, né? Porque senão nunca vou saber o que eu estou fazendo. Uhum, é isso. Então tá, então é bacana, eu vou tentar ver se mais pessoas trouxeram, às vezes pessoas trouxeram outras coisas e estão só esperando um tempo para falar, mas por enquanto é isso. Então eu quero voltar, por exemplo, qual que é a dinâmica agora das aulas? Na próxima aula, aí eu quero que vocês já tragam os roteiros de vocês. Assim, tipo, olha o que eu escrevi, estou escrevendo assim, não precisa estar fechado, completo, mas eu tipo assim, nossa, comecei a tentar escrever escrevi isso aqui, dá uma olhada, né? A gente vai dando uma olhada e aí de repente a pessoa, não, estou com dúvida como é que eu resolvo tal coisa, e a gente vai construindo isso juntos, tá? Mais ou menos essa a ideia que eu tenho para a gente desenvolver as aulas. Por favor, Dilza, pode falar. Eu não fechei minha premissa, porque quando eu comecei a olhar para isso, eu comecei a achar que eu tinha que desmembrar um assunto do outro, porque se eu vou falar de diversidade, eu caio numa história muito grande. Se eu vou falar de inclusão, também. De acessibilidade, também, porque é bem dentro do assunto que eu queria desenvolver. E aí eu me vi num emaranhado aqui de coisas, né? Mas do jeito que você está falando aí para o William, né, e que a gente tem que montar mesmo esse roteiro, mas pensando, né, nos detalhes do que vai acontecer, quem que vai estar, eu espero que na próxima aula eu consiga estar com isso mais fechado, né, porque o que eu coloquei aqui para mim, né, nesses 3 assuntos, foi assim, diversidade, pessoas diferentes, né, convivendo. E aí depois pulei de inclusão e coloquei o que é inclusão e o que não é inclusão. E que de acessibilidade eu coloquei, nem sempre a acessibilidade é arquitetônica, porque são vários assuntos que emaranham nesses 3 temas para mim.
Sim. Né? Então, acaba que fica muito amplo para a gente, mesmo olhando para a minha história de vida, para fechar numa história pequena de uma página, vou ter muito trabalho. É. Cada uma dessas cada uma dessas 3 aberturas que você colocou, elas poderiam ser escolhidas, quer dizer, você poderia escolher uma delas e fazer uma página sobre ela, a escolhida. Daria para fazer. Esse tema, né, esses temas que você mencionou, eles são amplos, mas tendo eles em mente, você pode pensar assim, tá, eu vou falar sobre isso de uma maneira específica. Você vai ter que trazer meio que uma especificidade, ou seja, vai ter que trazer um caso específico que você escolha, que você acha que vai ser bem coerente, bem forte, bem plausível para ilustrar. Pensa que é basicamente isso, a gente está trabalhando com ilustrações. Né? Então, você quer falar sobre uma dessas coisas. Escolhe uma, por exemplo, poderia ser a resolução do seu caso, poderia ser isso, escolher uma das 3, e dentro dessa que você escolheu, escolher um caso específico, sabe? Tipo, e aí é desenvolver esse roteiro desse caso específico, e aí fazer tudo que eu falei, assim, no exemplo do William também, tá? É uma possibilidade bem real e bem possível de trabalhar em uma página, bem possível. Só que aí, como eu te falei, a gente vai fazendo isso juntos, mas escolha um tema principal que você fala assim, não, eu quero falar sobre isso. Lógico que eu não deixo de querer falar sobre as outras coisas, mas para esse momento agora, eu vou escolher falar sobre isso. Até para você, pensa como um exercício, até para ganhar experiência e tal, eu falo assim, não, vou pegar isso aqui, e aí essas 2 que eu não trabalhei agora, eu vou fazer depois, do curso. Aí eu vou fazer fora do curso, mas vou fazer desse jeito que eu aprendi e tal. Então, você já tem 3, já tem uma e mais 2 engatilhadas. Né? Então, é por aí. Beleza, então, vamos trabalhar. O William está comentando aqui que foi exatamente isso que aconteceu com ele, né? Falando para você, Dilza. Que nesse momento aí ele não conseguiu pensar como sobre temáticas, como, né, as temáticas afro-brasileiras em uma página, né? Que tipo, dá conta de tudo isso, da riqueza, da profundidade disso em uma página só. Mas essa história ela vai caminhar para isso, né? Então, assim, é mais ou menos isso, que ele vai desenvolver ela até esse ponto. Então, dentro desse tema maior, você escolher aquilo que você quer falar agora, e aí a gente pensa na especificidade. A gente vai precisar trazer um elemento específico, que é a ilustração dessa ideia que a gente quer. Deixa eu ver se a Carol, ela tinha saído. Não, a Carol está aí. Eu vou agora falar da sua premissa, tá? Então, é o momento aí que 2 mulheres se apaixonam. Então, bem fácil de imaginar como que daria para tratar de um assunto comum, assim, a paixão, né? Comum, que eu digo, a todo mundo, né? E aí é mais ou menos isso, trazer para o específico também. Quais mulheres, né? Quem são essas mulheres que estão se apaixonando? Eu acho que uma página também é curto para desenvolver todos os momentos importantes que levaram a isso se desencadear, mas pensando nessa coisa da especificidade, de personagem, trabalhando, tentando ilustrar, mostrar bem de que pessoas você está mostrando, está falando, a gente vai ter, acho que, uma boa percepção, vai ter o que acompanhar a partir dessas personalidades e tal. E aí é escrever de que maneira que você vai mostrar esse momento. De que maneira, né? Vai escolher qual forma contar esse momento. Você já imagina mais ou menos de que maneira que você quer contar? Carol? Oi, boa noite. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Ah, pronto. Eu estava um pouco perdida também, estava até achando que essa ideia principal não seria a premissa, né? Fiquei um pouco assim,
nesse caminho, né, de como fechar isso e trazer mais detalhes para a história. E aí eu estava pensando de uma forma mais geral, tem uma escritora, eu acho que ela chama Afro Caminhão, a página dela, que ela escreve literaturas, escreve livros sobre relacionamentos de mulheres, e eu tive acesso há pouco tempo e eu gostei muito, né, porque normalmente no cinema, no audiovisual em geral, e nas histórias também em geral, esses relacionamentos sempre são tratados de forma trágica ou hipersexualizada, coisas do tipo, né? Então eu fui tentando fazer esse recorte e aí eu pensei que eu gostaria de falar nessa página sobre o cotidiano da minha família. Então, trazer alguma cena relacionada a mim e a minha esposa, né? E aí depois eu fui tentando trazer mais, recortar um pouco mais essa história. E aí eu queria que fosse uma história que se passasse em um ambiente aberto, em um parque, algo do tipo, né? E essas personagens seriam eu e minha companheira. E aí o momento que a gente se conhece nesse lugar, e aí trazer bastante coisa da gente se olhando, e aí esse momento que se conhece e a paixão acontece. E aí eu fiquei pensando como retratar a paixão, como retratar esse momento que essas personagens se encontram e se apaixonam, né? Então, eu fiquei nesse caminho, assim, de pensar isso, né? Eu tentei sair mesmo dessa ideia do macro, porque eu fiquei imaginando, né? Uma página é muito pouco para conseguir tecer muitas discussões, né? Tecer uma discussão política, que é o recorte que eu gosto também. Que a gente pode fazer uma discussão política de qualquer tema, mesmo de relacionamentos, né? E aí eu tentei pensar nisso, né? Nesse recorte que eu quero trazer para essa uma página. Então eu pensei assim, que eu quero trazer um momento. Essa cena ela vai se destrinchar em um momento. E aí seria, ainda não está fechado também. Eu estou no meio do caminho de pensar sobre isso. Perfeito. Mais ou menos isso, né? Perfeito, perfeito. Eu pude perceber que uma coisa que a sua história, ela já tem é a conclusão, né? Você já sabe que você quer mostrar o momento onde a paixão acontece. Então isso é meio que a conclusão ali da sua história. Então pode ser uma vantagem muito grande em alguns momentos, comparado em alguns momentos. Digo agora pessoalmente, eu fazendo algumas histórias. Às vezes a gente tem uma noção melhor do que é o meio da história, do que nos envolve ali, o que eu quero abordar, mas a gente não sabe muito bem exatamente como que conclui. No seu caso já está muito mais sensível, é real o que você quer mostrar, você quer mostrar esse momento. Só que, como você já insinuou, tem todo um trabalho, né, de como mostrar, né, ilustrar isso. Vai ser pelos olhares e que tipo de desenho que vai precisar ser feito para demonstrar isso, mas, é um projeto muito massa e que pode se aproveitar muito de um desenho, assim, fora do convencional, no sentido de ter elementos gráficos para além do que se vê normalmente, tipo, sabe, coisas que crescem, coraçõezinhos que crescem, estou dando ideias, assim, aleatórias, você pode desconsiderar, mas, assim, coisas que vão enfeitando, dando quase que efeitos especiais, assim, para trazer essa coisa do que poderia representar efeitos desse nível, né, dessa qualidade, assim. Então, é um projeto que tem um desafio, mas um desafio muito, muito bacana, assim, que dá para... Nossa, já é uma coisa de mergulhar de cabeça, né, já é real. Então, acho que vai ser fácil desse processo aí. E é isso, mesma coisa. Tentar colocar isso no papel, assim, roteirizar, pensando mais ou menos, tipo, como que vai ser a apresentação, como é que vai ser a apresentação dessas personagens para as pessoas que não conhecem, né? Então vai ter que ter um momento de apresentar, não sei se uma primeiro, depois a outra, as duas juntas, eu não sei. Você vai analisando isso, mas precisa de fazer essa conexão, tentar fazer essa conexão com a gente, então a gente precisa meio que chegar, ter alguma coisa que faça a gente conhecê-las, assim, e
e para poder, de certa forma, experimentar um pouquinho disso junto, né? Essa coisa, essa beleza junto com a história. Assim, por enquanto é isso. Então, daqui, né, saindo daqui hoje, a gente começa a escrever aí esse roteiro que eu quero, é o que eu quero ver na próxima aula, tá? Kalel, vai lá, Kalel. Só queria falar aqui que para incrementar, quem quiser ler, eu tenho literalmente um quadrinho que é um quadro só. Na verdade é meio contraditório, se chama apenas um quadro a série. É o do Flip-Thru, tá no Flip-Thru, né? Tá, né? Eu vou mandar aqui no chat, é melhor. Quer ver? Manda. É meio contraditório o título, mas você vai entender, faz sentido. São capítulos, cada capítulo é uma história diferente, contada por apenas um único quadro, em uma única página. Então é bem curioso. Quem quiser Eu vou dar uma mandar olhada no aí, chat que eu vou colocar. eu mandei no chat ali, ó. Eu acho que eu mandei o link certo. Alguém clica aí pra ver se foi certo. Eu acho que foi. Eu vou abrir. Mas Aí, peraí, deixa eu só. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui, depois tá, beleza. Não, eu vou mostrar o seu. Sim, Aí eu vou pedir para você fazer o seguinte, para você ir falando para o pessoal o que dentro dessa situação de como pensar, como se organizar para fazer, o que você fez, sabe? Como é que foi as ideias aqui? Sim, Então, sim. acho que agora tá dando para ver. Então, aqui Certinho. tá. Vou clicar aqui no 1, né? No começo aqui. Então, apenas um quadro por Kalel. E Tá aí dando começa assim, ó. então vai falando. Eu não vou ler, não, mas basicamente leiam aí se vocês quiserem ler. Mas basicamente, como vocês estão vendo, isso é uma piada com apenas um show. Só que eu transformei os personagens de apenas um show, né? Aquele desenho que passava na Cartoon Network, em personagens meio abrasileirados. Então, tipo, o Rigby, que era pra ser tipo um guaxinim, eu transformei ele numa espécie de lobo-guará. Ficou parecendo uma raposa? Ficou, mas não é muito diferente um bicho do outro, né? E o Mordecai, que é um passarinho que eu esqueci, mas é um passarinho azul, eu transformei ele num Ben-TV. Mas Não, a piada é essa aí, ó. Eles estão conversando sobre uma história em quadrinho feita em apenas um quadro. E a história é literalmente feita em um quadro. é, é, porque a piada tá justamente aí, né? História em quadrinhos, né? Uhum. Aí é um quadro. Mas aí, como que você desenvolveu assim previamente? Eu Então, imagino, eu já até sei o que você vai me responder, mas como é que foi o processo em si? tipo, primeiramente que antes de tudo acontecer, era outubro do ano passado e eu tinha feito esse quadrinho de meme, assim, de piada. E essa é a versão refeita dele, né? Tem uma versão original, mas não era série. Mas basicamente, inclusive quando eu refiz ele, eu também pensei nisso. A narrativa começa justamente com o personagem como se estivesse saindo de dentro da casa, começando a descer a escada. E aí vai descendo os balões, e a narrativa vai justamente acompanhando a escada dentro de um quadro só. É como se fosse uma ilustração. Sabe aquelas quadros antigos de pintores geniais, assim, que contavam histórias inteiras numa arte só? Foi mais ou menos isso que eu tentei fazer, tipo, contar a história toda numa ilustração apenas. Então você vê que um personagem está fazendo o movimento de descer a escada, outro está fazendo o movimento de mexer o braço ali como se estivesse realmente perguntando e condizendo com o que ele está falando. E tem todo o cenário em volta, criando a atmosfera ali que eu queria passar. E tudo descendo junto com a escada e os balões. Perfeito. E tudo isso eu tentei encaixar num único quadro só para fazer a piada, justamente. Maravilha, cara. E isso, gente, Apenas um quadro de contar uma... apenas um tipo quadro. isso, cara. Tipo Não, aquelas tiras de jornal, só que com menos quadro possível. sim. E isso também é uma possibilidade para todo mundo, né? Todo mundo vai ter esse limite de uma página, mas não necessariamente vocês precisam fazer vários quadros. Vocês podem Exato. fazer sei lá, 3 quadros apenas, e tudo isso concluir. O principal aqui é a gente entender que houve uma conclusão, né, que se Sim, dá, o desenvolvimento se dá pelos balões, né? Então os balões aqui a gente exato. vê que estão naquele papel dos quadros. É eles Exato. né, que é o que a gente vai ver a sequência. A sequência se dá pelo diálogo aí.
Então, é uma Exatamente. possibilidade, né? É o que eu tinha pensado, inclusive eu pensei nisso agora, né? Realmente, agora há pouco, eu tinha pensado, pô, eu tenho um quadro só, mas tem vários balões, então os É, balões eles meio que fazem esse papel. Se você exatamente. ir pro próximo capítulo, é bem parecido, só que ele tem, tipo, mais narrativa ainda, é muita coisa acontecendo num quadro só. Tá, cliquei aqui, vamos Ah, ver. pode ser meio lento às vezes, mas, tipo, o próximo eu dei uma loucura, e daí eu, tipo, fiz todo um cenário, daí, tipo, alô, alô, dona de casa, tá passando aqui na sua rua o carro do ovo, da laranja, da banana, da goiaba e de tudo que você precisar. Aí tem uma musiquinha ali que eu coloquei de easter egg, e aí tem um carinha bem aqui, e ele pensa, né? Esse sim tem que ser um bom piloto. E lá atrás, lá no fundo, tem o carrinho que tá fazendo a voz grandona, grandona ali. Só que esse aí eu contei muito mais história. Se você der zoom, tem um papel ali no quadro, no quadro não, né, no poste, que é um Uhum, easter egg, que é uma referência ao capítulo anterior. Se você uhum. olhar lá atrás, naquele poste, tem uma mulher, uma pessoa, sei lá, gritando alguma coisa, a chuva, e aí tem tipo o céu cinza, como se estivesse vindo uma chuva, ou seja, tem toda uma narrativa que eu criei dentro de um quadro só. Várias Cara, coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? sim, dá pra vocês inventarem muita coisa pra encaixar numa página só. Tipo, parece pouca, mas se você conseguir ser criativo, você consegue fazer umas coisas muito loucas. Eu Perfeito. já vi gente fazer muita história assim, por isso que eu acabei me inspirando pra fazer isso aí. Não, é isso aí, galera. Eu acho que dá para pegar muito a partir de inspiração também aí, essa ideia de você trabalhar uma premissa, uma ideia e concluir. Esse que vai ser o nosso objetivo principal aqui. Muito massa, Cadel. Vou fazer o seguinte, agora a gente está... Ah, Carol, por favor, pode falar. Eu tenho uma pergunta, mas fiquei pensando aqui agora que talvez você até explique mais na frente, né? Fiquei pensando se na hora de a gente fazer o quadrinho, para te enviar, a gente vai fazer no A3, como você falou nos últimos encontros, né? Sobre esse formato, que eu acho que isso pode ajudar até na hora de criar, de elaborar esse roteiro também, né? O tamanho da folha. Sim, Eu tá acho ótimo. que talvez. Então, vamos falar sobre isso agora. Assim. É muito bom. O formato, sendo o A3, ele vai ajudar muito vocês a trabalhar com detalhes. É uma folha de um tamanho muito bom para você construir em cima, né? Você vai conseguir fazer o desenho muito mais bem trabalhado. Então, eu sugiro, quem puder fazer no formato A3, faça. Quem não sabe o que é um A3, é o dobro de uma A4. Então, você tem uma folha de ofício normal, né? E aí imagina que são duas folhas dessa. Mas eu vou falar mais para frente, mais detalhes, até auxiliando quem precisar e tal. Mas o lance principal é a orientação, né? Então, vocês vão fazer, né, na orientação, tipo a largura de revista, né? Então a largura ela vai ser menor do que a altura, tá? Esse é o principal. Você pode de repente fazer o desenho num A4, se para você for possível, se você se sentir confortável. Então o principal mesmo vai ser a coisa da orientação, tá? Para se encaixar tudo padronizado, tá? Mas eu vou comentar realmente melhor sobre isso nas próximas aulas. Aí a Marília também tinha levantado a mão, né, Marília? Isso, eu estou também, assim, nesse momento de pensar sobre a premissa, eu tô achando um pouquinho difícil, porque, assim, sei lá, acho que é a emoção, né? Ai, meu Deus, a gente vai sair uma revista história e tal, tem que ser uma coisa muito legal, não sei o quê. E, ao mesmo tempo, eu tenho consciência que é resultado da nossa oficina, né? Então, é uma página, enfim. Aí a ideia que eu tenho pensado é sobre como se fosse assim, falar sobre expectativas. É uma tirinha falando, tipo, o perigo de criar expectativas. Aí essas expectativas seriam tipo bichinhos, elas seriam personificadas, entendeu? Uma pessoa que cria essas expectativas bichinhos, e aí seria como se fosse pet, sei lá, mas fica claro na tirinha que são expectativas, e no final não é, a expectativa não é tão legal quanto a pessoa esperava. Sabe, é só uma coisa mais para a gente pensar sobre o quanto é ser perigoso ou frustrante, enfim, criar expectativas, sabe? É isso. Não, perfeito, Marília. Assim, acho que deu para perceber que não há nenhuma ideia que não dê para ser trabalhada, nenhuma mesmo, né? É sempre dar a essa ideia uma ilustração, é como mostrar isso, né? E você já tem isso
já meio encaminhado. Então, pessoal, para todo mundo, as ideias que você já tem, tipo a sua, Maria, tenta começar a colocar mais em forma de roteiro para você ver as necessidades que a história vai criar, tá? E aí possíveis problemas a gente vai discutindo junto. Eu vou, antes de pedir para o pessoal que levanta a mão falar, eu vou ler a mensagem da Tamires, que está aqui já tem um tempo, no chat, tá? Eu ainda não tenho uma frase pronta para minha premissa, mas a princípio eu gostaria de representar o estado de equanimidade, aí depois você vai ter que me explicar, que eu não, desculpa, e ao mesmo tempo a impermanência das coisas. Imagino uma narrativa silenciosa, no estilo da HQ Edra, né, que algumas pessoas aí já viram. Quero experimentar a linguagem e a estrutura narrativa por si só e brincar com os limites do que é uma HQ e o que pode ser um cartaz, né? Já que é apenas uma página, mas estou super aberto. Eu gosto muito das ideias que eu tenho visto de você, Tamires, então eu sou muito a favor que você vá por esse caminho mesmo. Acho muito interessante você querer brincar também com a coisa da própria linguagem e tal, acho, pô, aproveita, vamos fazer isso sim. Só, como eu tenho falado para todo mundo, tenta pensar assim, como especificamente posso, dentro dessa minha ideia, eu posso falar, usar qual forma, sabe? O estado de equanimidade, ao mesmo tempo a impermanência das coisas. Através do quê? Vai ser um personagem, vai ser um objeto, vai ser uma casa? Pensa de que forma que você quer trazer isso, assim. E aí a gente começa a desembolar. Mas muito legal. Agora eu vou ver. Então, Érica, por favor. Que está com a mão levantada, depois o Rodrigo. Então, eu quero falar da minha premissa, né? Uhum. Eu já tinha esse quadrinho que não deu certo, ficou com cara de zine, ele era biográfico, né? Ele era falando de mim, era de maneira bem solta, sem uma história, como é que eu vou dizer? Ai, começo, meio e fim, assim, sabe? Era bem solto mesmo. Então, assim, eu falei de pedaços da minha vida. Eu mostrei pra você, né, Rafa? Uhum. Tem minha gestação, tem quando fui agredida pelo meu ex-marido, tem o último namorado também, que é meio abusivo. Então, tem alguns fragmentos de depressão, de coisas que eu tenho passado nesses últimos anos. Então, assim, eu penso que eu quero algo, numa parte, como todo mundo está falando, é bem difícil, né? A gente fragmentar uma ideia, um sentimento que a gente tem tão grande de fazer um quadrinho, é muita coisa que a gente quer falar para uma página só. Uhum. Mas, como eu já tenho ele meio feito, né? Uhum. Metade andado, eu vou pegar o que eu mais gostei, assim, e vou tentar colocar numa página mostrando assim de uma partindo de uma parte de um momento triste, né? E Uhum. eu, ela vai ascendendo e vai melhorando, porque assim tipo real, eu tô desabafando ali no quadrinho, sabe? Uhum. Eu tô momento ótimo, eu tô num momento, faz 3 anos que eu terminei com uma pessoa e minha arte fluiu muito depois que eu terminei com essa pessoa, porque ele tava me empacando, sabe? Então eu comecei a ganhar prêmios, eu comecei a ganhar exposições de uma maneira absurda, assim, Rafa. Eu comecei, sabe, eu aflorei, assim, Uhum. porque eu me dediquei mais ao meu trabalho. E foi na época que eu descobri também o autismo do meu filho, então as coisas melhoraram, porque eu comecei a entender, mas as crises foram diminuindo. Então, Sim. assim, arrumei um trabalho melhor, me dedico melhor na escola, estou conseguindo me concentrar mais, terminei minhas pós-graduação, vou receber agora um prêmio, uma honraria, que é o doutor honoris causa, pelo meu estado, pelo meu trabalho como artista nos meus 15 anos aqui. Então, assim, é uma honra, é um prêmio, é uma importância enorme, doutores honoris causa, né? E eu estou bem feliz, assim. Eu ganhei tipo, 7, 8 prêmios em 2020, depois 2011, 2021, tipo, 6, agora esse ano eu ganhei 5.
Então, assim, estão me valorizando aqui no meu estado, sabe? Pretendo sair para ser uma artista nacional, pretendo ser uma artista internacional também, por que não? Uhum. E tem muito abrindo quadrinho. Eu não tenho feito nada, as pessoas estão me convidando já para eventos de quadrinho. Eu não tenho um quadrinho pronto, Pode crer. assim, é bem desesperada. Então, Mas, que nem eu falei pra você, eu tô começando com esse caminho do Zine, né? Trocando Zine pelo correio com amigos. Tentando entrar nessa cena, assim. E eu não quero ir só pra assistir, eu não quero ir em evento de quadrinhos só pra comprar, eu quero ir como convidada mesmo, eu quero ir como, sabe? Então, assim, a sua parte, a seu trabalho, a sua oficina aqui, ela é um despertar para mim, sabe, Rafa? Porque eu vou tentar compactar o trabalho e depois que eu fizer essa oficina, terminar essa oficina com você, eu vou voltar para o meu quadrinho, sim, eu vou terminar ele, né? sim. Eu vou tentar colocar os melhores momentos, assim, do meu quadrinho numa página, como se ela tivesse, só que de uma maneira bem abstrata, assim, como se ela estivesse afundando, sabe? Depois ela desperta, ela vai saindo, sabe? Uhum. Sei bem como eu vou fazer isso, mas é mais ou menos isso. Não, eu boto fé demais. E parabéns aí por todas as suas conquistas. E pensa nisso, cara. Você vai. A sua conclusão também está bem definida, de certa forma. Você quer mostrar esse momento, sabe, de superação, de conquista e tal. Pô, eu escolheria isso, sabe? Como, tipo, como dar cara a isso de uma maneira criativa, artística, rebuscada. Eu sei que você já é super capaz nesse sentido. Então, a gente vai colaborando, mas eu tenho certeza que vai ficar muito, muito massa. Vou dar a palavra para o Rodrigo aqui para a gente conseguir fechar no tempo certo. Hoje a gente não vai fazer um intervalinho e daqui a pouco eu vou tirar aquela foto lá, tá? Então, Rodrigo, por favor. Oi, boa noite, pessoal, tudo bem? Então, a premissa que eu pensei, assim, que é uma ideia que eu tenho há bastante tempo, vontade de executar, eu não sei se cabe numa página, mas eu vou tentar trabalhar isso para ver se eu encaixo, né? Mas seria a ideia de dois agentes de um esquadrão antibomba, assim, conversando sobre a vida enquanto eles desarmam uma bomba. E Uhum. daí seria sei lá, eu penso uma coisa assim de trabalhar esse diálogo, daí, sei lá, close na cara, close no alicate, close na bomba, e ficar essa tensão, sabe? E de, Sim. tipo, essa conversa que abre para essa dúvida que no final fica em aberto, tá ligado? Que eu pensei no último quadro com alicates e o cara sem saber qual fio escolher porque a conversa deixou ele tenso e ele não sabe mais se a vida... Eu pensei de ir para um lugar de niilismo, assim, sabe? Discutir se a vida vale a pena, mas Uhum. também mediante o contexto político e eu também penso porque são dois policiais, né? Então, sei lá, abrir para sei lá, talvez, assim, vou experimentar. Mas de alguém falando várias merda e fake news na cabeça do outro e o outro muito puto, assim, chegando sei lá, essa coisa aberta, assim, de tipo, vou explodir esse cara e foda-se, sabe? Uhum. Mas meio que por aí, assim. Saquei demais. E você tem um elemento interessante que você pode querer brincar com isso ou não, é o suspense, né? Tipo, deixar em aberto mesmo. Será que explode ou não? Você pode nunca mostrar pra gente se explodiu ou não. Você tem essa. Como já começa na ação, né? Já começa ali no suspense, de, tipo, eles estão numa situação tensa, então você pode escolher se você vai satisfazer a gente ou não, ou você vai deixar suspense aí. O lance é a conclusão ali, ela pode estar em aberta, porque você tem esse trunfo do elemento bomba, fio ali, e o principal vai ser trabalhar nos diálogos. Você já falou que entende mais ou menos a coisa do enquadramento e tal, acho que você já captou, só de ouvir falar, você já captou mais ou menos que vai precisar ter uma dinâmica interessante, uma vez que os personagens eles vão estar muito parados, né? Ali, mas o diálogo. Aí a sacada, a coisa vai ser trabalhar bem no diálogo, mas tenho certeza que você vai dar conta. Galera, antes, aí eu vou me deixando mais breve aqui, a gente está chegando perto do final, não quero passar do tempo, e vou pedir então para que nem eu esqueça, para a gente já fazer aquela foto. Vou tirar aqui a apresentação para eu conseguir visualizar aqui a tela. E aí, se vocês puderem, por favor,
Mostrar. Muito bem. Então, pronto. Tirei nossa fotinha, muito obrigado. E agora eu vou ler Fernanda. Ó, o Sérgio, chegou. Fernanda colocou a premissa aqui no chat, né? Deixa eu. Fernanda, aqui. Então, minha premissa seria sobre o nascimento e morte de uma ideia, olha só. Pensei em dar uma personalidade à ideia, objetificá-la. Narraria a transformação da ideia, a trajetória, mas talvez eu mude de ideia. Isso é, talvez você mude de ideia dessa ideia, ou a ideia, enfim, da própria história. Mas eu entendi, é mais ou menos isso, é a própria vida e morte da ideia. É bem interessante, é bem complexo, mas você também vai ter essa necessidade de colocar isso especificamente em alguma forma, né? Então, escolher de que maneira que você vai representar essa ideia graficamente, tá? Você pode usar criativamente elementos até mais abstratos. E estou pensando agora que com as premissas das pessoas que estão me falando, eu já estou pensando em algumas coisas que eu posso trazer de material para, de repente, ser alguma inspiração, referência sobre isso. Eu pensei um pouco no livro do quadrinho do Asteros Pólipo, esqueci como que fala, mas que é bem... tem um pouco essa questão da ideia sendo mostrada graficamente em alguns momentos, da inteligência, do conhecimento. Eu acho que pode ser uma coisa que pode te ajudar graficamente. Mas é muito interessante, mas é isso, tem que tentar imaginar agora como que você vai representar graficamente. O Rodrigo tinha perguntado aqui sobre, tecnicamente, se ele pode fazer os quadros em papéis diferentes, escanear e depois juntar digitalmente. Tranquilo, tranquilo, sem problema nenhum. Aí a Fernanda falou que acho que precisa fazer exercícios, né, que não fiz, que não fez, tal. Pô, não está se sentindo tão preparada. Talvez, se você não acompanhou as aulas, tipo, viu os vídeos, veja, que aí é meio que uma preparação mesmo. Mas não desanima, não. Vem nas próximas e conversa. Joga para mim, se quiser jogar do tipo assim, antes, daqui até sexta-feira, mandar mensagem lá, falar quais que estão sendo as suas tipo, preocupações maiores, a gente vai conversando se chegar na sexta-feira. Hoje é terça, né? Chegar na sexta-feira já mais se sentindo mais preparada, sem problema. Deixa eu ver, quem mais? A Glaucia, a premissa da Glaucia. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Não sei como eu vou fazer isso, mas estou com vontade, tem um tom filosófico. Exatamente, tipo assim, pode ser isso, como pode ser, todas as ideias são interessantes, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, pensar como que você vai concluir, de alguma maneira isso tem que desenvolver até chegar num ponto onde a coisa se conclua, né, que você defina ali mais ou menos a ideia, né, o que você quer passar. E, de novo, de que maneira? Vai apresentar isso com que recurso? Vai ser através de um personagem, de um ser humano? Vai ser através de alguma outra coisa? Isso é o básico assim, para a gente começar a desenvolver. A Brenda, eu tenho muita curiosidade para saber da sua premissa, Brenda, e também, uma vez a Brenda, acho que, eu não sei se todo mundo sabe, mas a Brenda, ela é escritora. Então, acredito que até mais do que eu, ela tem formas e experiência de desenvolver essa coisa da, da história, da conclusão e tal. Então, estou bem curioso também para saber se já tive alguma ideia, o que você quer fazer, e também se você puder até colaborar com a gente nesse sentido, nesse momento aí que as pessoas estão, às vezes, em dúvida se falam disso, se falam daquilo, e como faz, se você tem alguma dica para dar, uma ideia para passar para a gente também, se você quiser, lógico. Não sei se ela está disponível nesse sentido.
E então, gente, é mais ou menos isso. Agora, quem já tem a premissa aí, mas que está confortável, que gosta da ideia. Ô, Marconi, deixa eu te perguntar, você mandou aquela premissa lá para mim. Você vai mudá-la? Você vai fazer outra premissa agora que a gente definiu mais ou menos o que é cada coisa, ou você vai seguir com a mesma? Só para eu entender. Depois que eu vi o depoimento de vocês aí, eu vou tentar criar uma nova premissa, né? Porque eu tinha um outro entendimento do que seria. Entendi. Mas agora ficou mais claro. Eu quero que você explore, assim, pense que essa revista ela vai ser sua, você vai poder ler, vai poder mostrar para qualquer pessoa, vai ser um documento aqui, né, um trabalho artístico nesse momento. Então você pode falar sobre o que você quiser, né, fazer essa história sobre o que você quiser. Inclusive, até aquela primeira premissa que eu enviei, né, eu posso, sim, a partir do que você foi dito hoje, começar a fazer isso, pensando só nesse que tem que encaixar em que caiba em uma página, né? Tudo bem, posso fazer isso. Beleza, Marconi. A Rosana está perguntando se é possível fazer colagem ao invés de desenho. Claro que pode, sem problema algum. Pode fazer colagem. A única coisa, Rosana, é que essa revista ela não vai ser colorida. Então, ela vai ter tons de cinza, mas ela não vai ser colorida. Então, dependendo da colagem, enfim, da origem aí dessa imagem, pode haver uma perda, né? Enfim, de qualidade. A gente precisa analisar se vai haver algum tipo de perda ou não, mas não há nenhuma restrição nesse sentido. E também na prática, o que vai acontecer? Vocês vão fazer, eu não estou falando exatamente ainda dessa parte técnica do desenho, porque a gente ainda está nesse momento de pensar que história que a gente vai fazer. Mas quando a coisa já estiver mais encaminhada, e os desenhos começarem, ou os processos de criação das imagens começarem, aí eu vou informar. Mas basicamente, para vocês já saírem daqui sabendo disso, vocês vão me enviar esses materiais, né, que sejam escaneados, digitalizados, assim, feitos no próprio computador, podem vir de técnicas diferentes, então se a pessoa quer explorar um trabalho com nanquim, quer explorar um trabalho com guache, quer explorar, enfim, a técnica que for mais própria. Eu não sei nem se a Dilsa não poderia fazer uma coisa em bordado e depois tirar uma foto e usar a foto para o quadrinho? Pode ser. Isso vocês vão ver que conforme as histórias forem chegando, as ideias forem chegando, a gente pode ir tendo ideias nesse sentido, tá? Eu acho muito, muito rico, muito interessante. E aí... assim, a ideia do Gael, né, que ele mostrou que a gente consegue fazer um desenho único e nele contar a história, aí fica fácil para criar em bordado, porque otimiza o trabalho, né? Dá para bordar mesmo em tons de preto e cinza. É mais rápido. Eu acho que bordar para mim é mais rápido do que desenhar, porque eu parto do esboço e aí a linha cria o efeito. Exato. E aí, por exemplo, Dilsa, em colaboração, você pode cuidar desse bordado, que seria a imagem que vai ocupar toda a nossa página, e aí os balões, por exemplo, a gente precisa colocar uns balões de fala e tal, a gente coloca isso digitalmente por sobre. E aí, mesmo que você não tenha esse recurso e tal, a gente colabora, eu vou ajudar vocês na medida do possível a também compor de uma maneira que vocês queiram, e às vezes não tem todo o equipamento ou a coisa agora, assim. Então, eu vou trabalhar vou transformar tudo que vocês fizerem em digital, né? Vocês vão me mandar de maneira digital, vai ser uma foto, uma imagem digital, e aí eu vou, no Photoshop, no computador ali, eu vou editar essas imagens para que, às vezes, corrigir alguma coisa de tonalidade, deixar mais legível ali alguma coisa que precise, então vai dar uma padronizada, mas isso aí é por minha conta, entendeu? O prazo, né, que é importante a gente pensar também nessa questão do prazo. A nossa última aula, ela é no dia 25
de outubro, tá? Então a gente vai, na sexta-feira, olhar para os roteiros. Então é muito importante que todo mundo já traga já os roteiros, mesmo quem não trouxe a premissa, me traga. Se precisar conversar comigo, tem o meu contato, vai falando comigo antes. Fiquei com uma dúvida, perdi alguma coisa, fala comigo no WhatsApp, para que na sexta a gente já tenha os roteiros, para a gente começar a conversar. Não vou apresentar mais teoria, eu vou já olhar para o trabalho de vocês. A gente tem aí a sexta, depois mais 2 semanas, e aí já é dia 25. Então, dia 25 é o último dia de trabalho que a gente vai ter. Então, eu preciso, no máximo, aí, do trabalho de vocês no dia 28, que é a sexta-feira dessa semana aí de outubro, para já poder trabalhar, né, nesse material, como eu expliquei aqui, que talvez precise fazer algumas coisas, para ter o arquivo e mandar para imprimir, para dar tempo também de chegar e começar a enviar para vocês. Tá certo, gente? Então, tenham em mente aí que a gente tem esse mês aí para construir uma página. Não é muito complicado, não é muita coisa, mas eu sei que vocês têm milhões de outras coisas para fazer também. Então, pensem já de que maneira que vocês podem deixar um tempinho, tá, para cuidar disso, para que flua tranquilo, para que não seja pesado para ninguém. Tá certo, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Ficou com alguma dúvida que tirar agora? Por favor. Eu quero dar uma sugestão. Pois não. Para quem está inseguro, para quem está, né, pela experiência ruim que eu tive. Façam várias vezes a mesma página. Muda o balão, muda a cena, muda o quadro. Faz várias vezes, até você entender, né, o que você está fazendo, o que você quer fazer. Treina bastante, assim. Rabisca bastante. Faz o... Como é que é o nome, Rafa? Quando a gente faz só aquele esboço. Tem um nome, né? Eu até falei que é o thumbnail, que pode ser quando a página inteira, mas é isso, é um esboço, um rascunho. Para visualizar, né? Porque às vezes eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu quis fazer tudo. Eu acho que é isso. Sketch. E para ir se organizando, para ir testando mesmo, sabe? Por mais as cores nem dá para falar muito porque vai ser preto e branco, né? Mas até esse sombreamento, esse trabalho, né? Tem tipo de arte final que é só na caneta, tem outros que dá para usar o cinza com branco, com preto, né? Dá para você estar fazendo essas experimentações artísticas assim, antes de você. Sem contar o traço também, né? Fazer, por exemplo, a mesma tirinha, a mesma página com um traço diferente. Um faz um de um jeito, faz outro de outro, e ver qual que você gosta mais. E ir explorando bastante, até decidir, entendeu? Não deixar só um e ficar naquele único filhote alimentando ele, sabe? Mas fazer vários, assim, vai indo qual você acha que está fluindo mais. Total. Excelente dica aí da Érica. E é isso, gente. É basicamente isso mesmo. A gente tem toda a liberdade para criar, não tem limite nenhum de tema, nem nada. Vocês podem realmente colocar aí seu coração no trabalho e a gente vai se ajudando, pode ter certeza disso. O Kalel quer falar, Kalel? Não, eu só ia falar. Peguem referências de outros artistas que fizeram quadrinhos menores. Nem necessariamente precisa ser tipo um quadrinho de uma página, mas às vezes pegar a referência de uma página de um cara, você já ajuda muito. Sim. Eu faço isso sempre. Muito bom. É isso. Perfeito. Muito boas dicas aí, colaboração de vocês. E então, galera, vou encerrar então, tá? Qualquer coisa, precisa me mandar lá uma dúvida, surgiu, não hesite não, tô lá para isso mesmo. E, por favor, agora é sexta-feira, tragam o que vocês conseguirem escrever, tá? Mesmo quem já tem uma ideia da coisa inteira, mas faça como a Erika falou, vai testando. Então traz, mesmo que seja um rascunho, sabe? Pra gente dar uma olhada, vocês vão ver que a coisa vai fluindo, vocês são muito, muito fera mesmo, assim.
Então tá fácil, tá na mão de vocês, o negócio vai fluir muito tranquilo. Tá certo, galera? Então me despeço, boa noite para todo mundo, aproveitem aí esse finalzinho de noite aí, descansem, e sexta-feira a gente se vê de novo, tá certo? Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu, galera.